Meu nome é pastora Ione Pereira Rosa. Eu faço essa mesa de oração há 5 anos e resolvi agora abrir a minha mesa de oração na internet. E o tema desse ano é: os profetas de Deus, divisa é: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É a divisa. Está em Isaías 40, 31. Eu vou falar o nome dos profetas. Deus pediu que fosse todo dia falasse o nome deles, porque eles estão, esse ano, a minha mesa de oração é os profetas. É Moisés, Josué, Natã, Samuel, Semaia, Aia, Jeú, Elias, Eliseu, Micaías, Uda, Jaziel, Eliezer, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonia, Zacarias, Malaquia, Miqueias, homem de Deus, Obadia, Miriam, Obed, Azaria, Jonas, Joel, Ageu, Oséia, Amós e Naum. São 34 profetas que eu estou esse ano na minha mesa de oração. A oração é uma oração que eu faço para o mundo inteiro em 10 minutos. No final da pregação eu vou fazer a oração. O tema desse ano que está em evidência hoje, até terminar os livros de Moisés, é o profeta Moisés, que eu estou pregando a história dele no Êxodo hoje. A pregação de hoje é Moisés na sarça ardente. Moisés no Monte Sinai. Moisés no Monte Sinai. A sarça ardente eu já preguei, né? Depois disso, Moisés sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Por que Deus estava pedindo para adorar de longe? Porque só quem se aproximava de Deus um pouco mais era Moisés. Moisés conversava com Deus. Todo mundo fala que Moisés não conversou com Deus face a face. Deus falou que sim. Que ele falava com Moisés face a face. E Deus não mente, né? Se ele falou que ele falava... Não, na Bíblia diz que Moisés falou com Deus face a face. Mas as pessoas não acreditam que um humano aqui na Terra consegue falar com Deus face a face. Mas ele conseguiu. Ele foi um homem tão dedicado à obra do Senhor. Dos profetas, eu acho que foi o único que Deus falou com ele face a face. Quando ele estava escrevendo os 10 mandamentos, ele viu Deus pelas costas. Mas quando Deus descia na tenda do tabernáculo, Moisés falava com Deus face a face. É só Moisés que chegava ao Senhor, mas ele não chegaram, nem um pouco subia com ele. Só Moisés que falava diretamente com o Senhor. Os outros ficaram embaixo, não podia se aproximar do monte. Porque se aproximasse do monte, automaticamente eles iam ser fulminados. Porque para poder se apresentar diante de Deus, nós temos que estar preparados. Eu vejo a história de Moisés, é uma história linda, desde quando ele foi colocado lá no Rio Nilo e quase que morre, né? Por causa do que Faraó, ele botou uma ordem para matar as crianças dos hebreus, mas já naquela época Deus já estava preparando o libertador do povo de Israel do Egito. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras que o Senhor, e todo o estatuto entre o povo. Respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Mas escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte. E 12 mandamentos, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Moisés, ele levantou o altar com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Teve um profeta que fez a mesma coisa. Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal, de Acera, ele também preparou 12 pedras. Depois que os profetas de Baal, de Acera, fizeram uma bagunça no altar, ele arrumou o altar, preparou o altar e colocou 12 pedras no lugar ali para poder a glória de Deus descer naquele lugar. Porque Deus tem um compromisso com as 12 tribos de Israel. Foi as 12 tribos de Israel que formou a nação de Israel.
Então aqui eu estou vendo Moisés fazendo a mesma coisa. Josué também. Josué tirou 12 pedras quando o Rio Jordão abriu. Josué tirou 12 pedras do Rio Jordão e fez um altar também com 12 pedras. E essas 12 pedras simbolizam também os 12 discípulos de Jesus, né? As 12 tribos de Israel e os 12 discípulos de Jesus. O número 12 tem uma importância muito grande na vida de Deus e de Jesus. Então eu vejo aqui, ele preparou 12 tribos. E essas tribos, foi as tribos que fez a nação de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacífico de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e na outra metade do sangue expandiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao ouvido do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Aqui está falando: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Moisés estava instruindo o povo à obediência. Porque nós só recebemos bênção com a obediência. Nós estamos propensos a pecar, né? Mas se nós formos obedientes a Deus, Deus nos abençoa de toda maneira, de todo jeito. Quando o povo de Israel era obediente, eles eram abençoados. E quando eles eram desobedientes, a desobediência levava eles à decadência e à destruição de casa, de família, de terra, de tudo. Na história de Gideão conta-se a desobediência do povo de Israel levou o povo à destruição. Depois que ele enfrentou os midianitas, foi aí que tudo voltou ao normal. O povo de Israel era um povo muito rebelde. Mas quando eles faziam nova aliança com Deus e obedeciam, Deus estava sempre de braços abertos para receber o povo. Mas o povo, eles eram muito rebeldes. Então tomou Moisés e viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que um pavimento de pedra, de safira, e se parecia como o céu na sua cidade. Eles viram a glória de Deus, porém não entendeu a sua mão sobre o escolhido dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Eles viram a Deus através de uma pedra de safira. Eu acho que aquelas pedras ali que estavam representando ao povo de Israel, as 12 tribos de Israel, eles viram como se fosse uma safira. E disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei as tábuas da lei, e a lei, os mandamentos não tem escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Deus estava ordenando a Moisés a subir o monte para poder ele escrever as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Moisés foi só com Josué. Só que só Moisés que subia. Josué ficava sempre ao pé do monte. Ele nunca subia. Josué foi aquele que ficou no lugar de Moisés. E foi uma bênção na mão do Senhor. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou Moisés no meio da nuvem. Moisés, logo que subiu o monte, Deus não aparecia para ele na mesma hora. Né? Ele ficava lá se preparando, se santificando, separado de tudo, né? Do povo de Israel, de todo mundo. Quando ele subiu o monte, ele ficava a sós conversando com Deus. E isso daí, essa coisa linda que estava dentro dos profetas de subir o monte. Esse ano eu fiz a minha mesa de oração, eu fiz uma montanha. E na montanha está escrito o nome dos profetas. No cume está escrito Daniel e Obadia. Por quê? Porque a característica dos profetas sempre era subir monte. Eles iam subir monte para orar. E para poder, quando a Sulamita, o filho dela morreu, ela foi achar Eliseu no monte. Ele estava no monte orando. E é o lugar que eles gostavam muito de ir no monte. Porque o monte fica muito acima da terra, né? Eles ficam mais próximos de Deus. Eu digo porque eu já tive experiência de subir monte. É uma experiência tão linda que a gente tem com Deus lá em cima. É tremendo. Então eu vejo aqui a experiência que Moisés tinha quando subiu o Monte Sinai para escrever os 10 mandamentos. E Moisés
E a glória do Senhor desceu naquele lugar. E o nome do Senhor foi exaltado por Israel. Então eu vejo aqui a glória do Senhor desceu naquele lugar. Só que a glória do Senhor era somente... As pessoas vinham de longe. Por quê? Porque ninguém estava preparado para receber a glória de Deus na sua vida. Moisés subiu ao monte fumegava, ninguém podia ficar de longe, ninguém podia se aproximar. Por quê? Porque ninguém estava preparado. Moisés depois que ele subiu o monte, ele ficou 7 dias se santificando lá em cima, para depois Deus descer para poder dar os 10 mandamentos. Então eu vejo aqui a glória de Deus para descer entre nós. Nós precisamos nos santificar diante de Deus. Tirar de todo o nosso coração todo o pecado. Porque a obediência nos leva a ver a glória de Deus. Se você não obedece a Deus, vai ser muito difícil de você ver sua glória. Nós vemos a glória de Deus com os pássaros, com o sorriso de uma criança, com a alegria que Deus nos dá em nosso coração. A glória de Deus, ela está com nós todos os dias. Você não vê, você sente. A glória de Deus nos dá paz, a glória de Deus nos traz alegria, nos traz um contentamento tão grande, nos traz aquele ar puro que entra nos nossos pulmões, é a glória de Deus. Porque o ar que nós respiramos vem de Deus. É a glória de Deus a cada manhã, a sua misericórdia nos faz a cada manhã nos renovar a nossa força. Eu vejo a glória de Deus em tudo. Na natureza, na flor, no jardim, em toda a criação, nós vemos a glória de Deus.